Mais um Natcast no ar e hoje vamos falar sobre saúde financeira e saúde mental, como um afeta o outro. E para estar falando um pouquinho aqui comigo sobre esse assunto, hoje eu trouxe a Cibele, que é de Santo André, especialista em educação financeira. Cibele, prazer de você estar aqui participando, né, do Natcast, de estar aqui falando um pouco, né, sobre esse tema que é saúde financeira e saúde mental, também emocional, né? O porquê que a gente escolheu esse tema, né, tão importante, pelas questões que vêm acontecendo, né, de pessoas depressivas, ansiosas por conta do dinheiro. E fale um pouquinho de você, né? Se apresente para o pessoal de casa, um pouquinho do que você faz. Eu que agradeço, Nath, pelo convite de estar aqui participando do Natcast. E o assunto sobre educação financeira, né, ele precisa ser muito mais abordado. O certo seria ser apresentado nas escolas, né, porque educação financeira a gente precisa aprender desde berço para poder aprender lá na vida, né? Porque os desafios quando a gente cresce é muito maior. Sou educadora financeira, trabalho na área de finanças há mais de 10 anos. Então, espero contribuir um pouquinho com os meus conhecimentos aqui num bate-papo leve, né? Para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre como controlar as emoções e saber cuidar do dinheiro, né? Olha só, a Cibele, né, ela veio, a gente se conheceu através das redes sociais, ela segue o Natcast, e a gente conversando e falamos, né, um pouco sobre essa questão da saúde financeira, que é muito importante hoje. E daí ela tá aqui hoje, né, uma seguidora que tá no Natcast. Olha, gente, ela tá nervosa. Só um pouquinho. Porque é a primeira vez, né, que ela faz uma gravação. Ela sempre falou pra mim, Nath, eu já fiz live, mas é diferente. Mas eu falei pra ela, fica tranquila que é um bate-papo e o conhecimento ela tem, né? Cibele, por que você escolheu a questão financeira? Qual foi, assim, o gatilho que você falou, hoje eu vou escolher essa profissão, ajudar pessoas na questão financeira? Assim, eu sempre gostei muito de números, né? Desde pequena, meus pais sempre me ensinaram a guardar dinheiro para conquistar as coisas lá na frente, né? Então, com 16 anos eu comecei a trabalhar, criei a minha poupança, que antigamente era mais poupança, e aí comecei a guardar dinheiro. Aí, com 19 anos, eu comprei meu primeiro carro. E com isso eu vi que eu gostava muito de números e que eu gostava das finanças. Aí fui trabalhar com auditoria, né, no hospital. Depois fiz MBA em gestão financeira. E aí eu entrei no ramo financeiro mesmo, né? Hoje eu trabalho há 13 anos também numa empresa dando suporte na área financeira. Então, aí com isso, na pandemia, eu vi o quanto era importante ensinar as pessoas a se educarem financeiramente. Porque quantas pessoas durante a pandemia, que foi uma coisa que ninguém estava esperando, acabou se endividando, perdendo o emprego. Então, isso me trouxe que as pessoas precisam aprender a guardar, precisam pelo menos ter uma reserva, né, de emergência, uma reserva financeira para começar no momento que nem esse da pandemia que aconteceu. Sim. Muita gente perdeu o emprego. Como que ela ia conseguir ter o dinheiro para se sustentar? Então, foi através disso que eu quis buscar mais conhecimento para trazer para as pessoas como se educar, né? Como ter um planejamento financeiro. E você, na sua infância, você sempre teve o apoio, incentivos dos seus pais para guardar o dinheiro, para saber administrar isso? Sim, meus pais não têm estudo, né? Não são pessoas com escolaridade, mas eles sempre incentivaram eu a guardar o dinheiro. Minha mãe, quando eu tive meus 16 anos, minha mãe que abriu uma poupança para mim, porque eu era de menor. Então, meus pais sempre incentivaram, guarda o dinheiro para você conquistar as suas coisas, para você ter as suas coisas. E foi através disso que eu fui me educando, né? Então, mas é muito paralelo isso, né? Tem gente que às vezes tem essa educação dentro de casa, mas não consegue absorver essas informações, porque tem muito a questão mental, né? Então, às vezes a família tem uma base legal, mas às vezes a pessoa, ela não consegue ter essa estrutura para ter uma educação financeira legal, para guardar dinheiro. Quantas pessoas a gente vê que às vezes o pai é regradinho
e a pessoa é totalmente descabeçada, né? Então, vai muito das crenças da pessoa também. Mas eu sempre tive o apoio dos meus pais. Eu sempre falo assim, é importante, né? Essa questão dos pais incentivar. Porque o filho, ele vai ser um espelho dos pais. Exatamente. Se o pai, ele incentiva a criança ali, desde pequenininho, o valor do dinheiro. Não falo o valor financeiramente, mas o valor que o dinheiro tem. Exatamente. Né? Às vezes você pode ensinar a criança, né? Às vezes as pessoas falam assim, como que eu vou ensinar meu filho pequeno a se educar financeiramente? Começa pela mesada, né? Ensina ele a guardar uma mesadinha, né? Tipo, você quer ter tal coisa? Eu vou te dar um dinheiro, mas você tem que guardar para conquistar. Então, tipo assim, às vezes você pede pro filho ir pra padaria, que hoje em dia quase não se move mais células, né? De dinheiro. Mas antigamente, né? Na nossa época, tinha muito isso. Então, a gente podia ir lá na padaria, o pai dá um trocadinho, o que sobrar é seu. Então, você ir lá e guardar. Então, você pode incentivar os seus filhos, assim. Existem vários meios de ensinar os adolescentes. Você pode ensinar os adolescentes como se educar. Vamos fazer uma poupança para você ter um iPhone. Qual adolescente não quer ter um iPhone? Então, incentivar através de algum presente para ele, né? Mas ele vai ter que fazer essa poupança. E hoje você tem mentorados, certo? Sim. Qual é a maior... não é nem crítica, mas o que a pessoa chega falando pra você? Tô endividado. Tô endividado. Sério? Não sei pra onde começar. E muitas vezes as pessoas, ela tá endividada realmente, mas muitas vezes ela não consegue nem saber qual o valor da sua dívida, né? Então, quando eu começo a minha mentoria, começo a conversar sobre isso, aí a gente vai planilhar e às vezes a pessoa fala, nossa, eu tenho tudo isso de dívida, nem eu sabia. Ela sabia que ela tinha muita dívida, mas ela não sabe às vezes o valor. Ou às vezes ela acha que ela tá devendo muito e na verdade ela não tá devendo tanto assim. É porque a pessoa ela não tem aquela organização, né? O cartão de crédito é um dos grandes problemas, né? Que as pessoas só vão passando, acham que é uma extensão do salário e o cartão de crédito não é nada mais do que uma forma de pagamento, né? E você também eu falo, você é mentora, professora financeira, mas tem a parte mental que você tem que trabalhar aí com os seus clientes, mentorandos, né? Principalmente, né? A gente trabalha muito com as crenças, né? Porque a gente tem que estudar as pessoas também, né? Os meus mentorados, às vezes, quais são os valores que ele teve de infância, né? Porque às vezes vem alguns clientes que ele não consegue controlar o dinheiro, às vezes tem compulsividade, às vezes não sabe o valor do dinheiro em si, porque às vezes fala assim, tem que guardar dinheiro, mas guardar dinheiro é ruim. Porque veio de uma crença, às vezes veio de famílias pobres, às vezes veio de famílias em que os pais brigavam muito por causa de dinheiro. Então, isso a pessoa acarreta na fase adulta. Então, a gente tem que trabalhar esses gatilhos também. Isso é importante que você falou, porque geralmente na nossa infância a gente escuta muito isso. Dinheiro não é bom, quem é rico não é bom. Exatamente. Né? E não quem é rico rouba, quem é rico não presta, e não é isso. E não é isso. Você tem que saber lidar com o dinheiro. Exatamente. Né? O dinheiro, ele abre portas, né? Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, como qualquer outra coisa, né? Vai da sua personalidade, do seu caráter. Não é, se você for uma pessoa de mau caráter, você pode ter pouco dinheiro, bastante dinheiro, que você vai fazer as coisas erradas do mesmo jeito. Não é o valor do dinheiro em si. Né? Nunca na verdade, né? Você só vai potencializar aquilo que você já é, né? Se você é uma pessoa arrogante, se você tiver muito dinheiro, você vai ser uma pessoa arrogante. Se você é uma pessoa passiva que ajuda as pessoas, se você tiver dinheiro, você vai ajudar mais as pessoas. Então, você só vai potencializar aquilo que você já é. Tem que ter aí um equilíbrio. Exatamente. Né? Acho que tudo hoje em dia você tem que ter um equilíbrio. Então, vamos supor, se lá na sua infância você só escutou que o dinheiro é ruim. Às vezes, no seu adulto, você vai falar, poxa, eu não... Ou às vezes a crença de não merecimento. Eu não mereço ganhar mais porque lá na minha infância eu via que dinheiro era ruim. Não. E tem que se trabalhar muito essa questão emocional. Sim. Muito, gente. Muitas vezes não é um trabalho conjunto, né? Eu como terapeuta, como psicólogo, porque às vezes a crença é tão forte que não adianta só eu falar, né, como educadora financeira, mas eu preciso também de um suporte, né, de um terapeuta, um psicólogo que vai entender muito mais essa parte mental da pessoa, né, para ajudar a ela tirar essas crenças dela. É um trabalho conjunto.
E todos os casos que você, assim, já pegou, tem muito essa questão de crença? Tem. Posso dizer que 80% das pessoas têm as crenças. 80% de todos os casos tem crença. É que a gente fala que são as crenças limitantes, né? Exatamente. Até quando você faz uma live, você está conversando assim com as pessoas no post, as pessoas elas comentam, né? Ah, eu acho que o dinheiro é sujo. Ou não precisa ser nem no meu post, às vezes você vê na rede social mesmo, né? Muita gente falando assim, ah, dinheiro é sujo, dinheiro não presta, a pessoa tal é corrupta. Então, tipo, são as crenças mesmas, né? Esses dias, é legal você falar do post, que esses dias eu vi um post de uma influencer, né? Que ela deu um avião pro marido e o pessoal comentando assim, nossa, com tanto dinheiro em vez de ajudar o pessoal. Só que tem N's e N's, né, situações. Ninguém vê o trabalho, o esforço que você faz, tudo que você passa. Claro que tem situações que quando você pode ajudar, pode, mas você também merece ter aquilo que você quer. Usufruir daquele seu trabalho também, né? E hoje, até você usufruir do seu trabalho, as pessoas criticam. E criticam muito. Tem muito essa questão de, nossa, porque ficou rica, tá metido, né? E não é, gente. Nem sabe que ela tá ajudando alguém, se ajudou alguma família, se tá ajudando alguma instituição. As pessoas julgam sem saber realmente o que tá acontecendo. Talvez essa pessoa ajudou uma ONG, ajudou alguma família, alguma coisa, e não precisa ficar postando tudo, né? É que nem fala, a rede social, ela é muito importante, que você acaba tendo muitas informações, mas também as pessoas acreditam só no mundo bonito, né? E às vezes não vê os bastidores também, né? Eu sempre falo, ninguém sabe por trás das câmeras como que é. Às vezes vê lá no Instagram tudo bonitinho. Eu tento passar o máximo de verdade no meu Instagram e tanto dos clientes que eu trabalho hoje, por conta disso. Porque as pessoas também estão ficando ansiosas e depressivas por conta das redes sociais. Sim, porque todo mundo vê a vida do outro bonita, a vida do outro viajando, a vida do outro cheio de dinheiro. E a pessoa fala assim, por que só ele tem e eu não tenho? Que às vezes acha assim, eu vou lá, eu vejo, mas também tem aquilo. Por trás, como que foi? Porque geralmente hoje quem ganha, né, ele quer mostrar que você também consegue. Exatamente. Né? Então, você tem que ir ali saber o que é verdade, o quanto é verdade também. Exatamente. Porque às vezes as pessoas vendem assim, vem para as redes sociais, para o marketing que vai ficar rico. Ai, gente, aí eu ainda não fiquei, tá? Se alguém descobrir a receita, eu quero também. É um trabalho, você consegue. Diário. Diário. Eu falo assim, não é fácil para quem quer trabalhar com marketing. É um trabalho difícil. Tanto marketing como divulgação. Hoje mesmo, ontem eu fiz um post que deu uma repercussão. Porque assim, as pessoas têm mania de achar que a rede social não é um trabalho. E é. E como é? A gente perde muito tempo fazendo um post, fazendo um stories, fazendo tudo, né? Então, igual você, educadora financeira, você perde... Não é perder o seu tempo, é um investimento em você mesmo, que você tá ali fazendo para trazer conhecimento para outras pessoas, né? E às vezes as pessoas falam, nossa, mas a rede social é um trabalho? Gente, é um trabalho, né? Como qualquer outro. Então, hoje, essa questão de o que a saúde financeira ela pode afetar na saúde mental. Uma depressão, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Por quê? Imagine um pai que não tem dinheiro, ou qualquer pessoa, até às vezes a gente, né? Sim. Tô com falta de dinheiro, o que eu faço? Aí não vê uma saída, daí começa a entrar, mas no passado eu conseguia ganhar um dinheiro, hoje eu não tô conseguindo, aí fica no passado, daí entra no que? Na depressão. Ou às vezes precisa pagar algo e daí não consegue, daí começa a questão de ansiedade. Então, a saúde financeira, ela afeta, né? Sim, afeta. A saúde mental. É a questão de estabilidade que a gente está vivendo hoje no país, né? O alto índice de inflação, o desemprego, os juros altos. Isso, muitas pessoas que já têm uma renda, às vezes, escassa, né? Não, às vezes, está vivendo no limite já. E às vezes você vai no mercado hoje, R$50 é o quê? Nada, né, no mercado. Nada. Então, uma família que às vezes é pai, mãe, filho,
muitas vezes não consegue ir no mercado sempre e ter aquelas coisas que às vezes tinha no passado. Então, isso vai criando uma ansiedade, que ela fala assim, meu, se continuar assim, como que eu vou pagar minhas contas? Como que eu vou ter as contas básicas, né? Que é tipo, moradia, transporte, alimentação. Como que ela vai sobreviver com essa inflação tão alta, né? Os juros. E já chegou a ter algum caso, Cibele, da pessoa tá em depressão, chegar assim para você, tá com esse problema financeiro e ter algum indício de depressão ou ansiedade? Eu já tive uma cliente de crise de ansiedade. Só que ao mesmo tempo ela era uma pessoa compulsiva, né? Então, às vezes, pelas emoções dela, que isso acontece muito, as emoções dela, tipo assim, eu tô triste, ela ia lá e comprava alguma coisa, eu tô feliz. Às vezes ela conseguia fazer alguma coisa que eu ensinava na educação, né? Tipo, ela ficava feliz, eu vou chupar um sorvete, por exemplo. Aí ela saía do orçamento dela. Então, isso vai dificultando, né? Porque aí ela vai criando mais ansiedade, por quê? Quando você compra por compulsão, aí a pessoa fica feliz na hora. Legal, dá 2 ou 1 dia, 2 dias, ela fica super feliz. Só que depois vem a consciência. Putz, eu comprei sem precisar. Ou eu comprei, como eu vou pagar? Então, isso afeta muito o emocional da pessoa. E aí ela vai tendo cada vez mais crise. E essa cliente minha foi o que aconteceu. Ela comprou um produto, ela não tinha condições de pagar. Ela tinha dívida, já tinha 2 filhas, tem, né, 2 filhas, e com isso ela não tinha alimento para dar e comprou um produto que ela não podia nem pagar. Caramba. Então isso gerou uma certa ansiedade para ela. Eu falei assim, a proposta que eu te dou, né, uma dica que eu te dou é você vender. Infelizmente você não pode ter isso hoje, né? Era um celular, ela não pode ter esse celular, então vende. Que aí você vai ter o seu dinheiro e você vai poder fazer essas coisas pelas suas filhas. E como foi a reação dela quando você falou isso? Ela ficou triste, porque era um sonho ter aquele celular. Sim. Só que ela também viu que aquele momento não era o momento oportuno dela ter aquele celular, né? Porque ela viu que aquilo lá trouxe uma felicidade para ela, que ela conseguiu alcançar o sonho dela, só que também tinha um monte de problema atrás que ela estava deixando de lado, que só ia agravar ainda mais a situação financeira dela. E ela conseguiu sair? Saiu. Ai, é tão bom, né? Quando você... É Todos os clientes, quando você trabalha, consegue voltar a ter uma saúde financeira estável. Então, assim, muitas vezes o processo... Porque não depende só de você, né? Não. Depende muito da pessoa. Porque às vezes, é igual eu falo, às vezes vem cliente na terapia, acho que a gente vai resolver a vida. Não, depende muito da pessoa também. É o que eu falo para os clientes, principalmente na primeira sessão. 90% é você e 10% sou eu. Porque a pessoa, eu não vou estar lá todo dia para tomar as decisões para ela. Então, assim, eu vou dar os gatilhos, vou dar as ferramentas, vou dar a orientação, mas eu não tô lá para você falar, Nath, você não pode comprar isso. Nath, você não pode gastar nisso. Nath, economiza no mercado. Então, eu não consigo estar aí o tempo todo. Eu vou te dar ferramentas para você diminuir. Então, assim, quando as pessoas vêm, né, eu falo para elas, assim, principalmente quando ela está endividada, eu falo assim, eu vou te ajudar, o processo é mais ou menos de 3 a 4 meses, mas nem sempre eu vou nesse processo, terminar de fazer ela pagar a dívida. Porque muitas vezes a dívida dela foi de anos, né? Então, ela veio 2, 3 anos atrás. Então, não é em 4 meses que você vai quitar uma dívida. Então, eu vou te dar orientações para você, daqui 4 meses, vou fazer uma planilha, um orçamento de 1 ano, para ela planejar certinho o que ela tem que pagar, quanto que ela tem que pagar por mês, quanto que ela tem que guardar, fazer uma renda extra, porque ajuda muito uma renda extra quando a pessoa está endividada. Então, assim, aí eu vou dar essas orientações. Só que muitas vezes as pessoas vêm com essa ansiedade, né? Eu vou contratar a Cibele e em 3 meses eu vou quitar minhas dívidas. Não é assim. Né? Infelizmente não é, a não ser que você tenha muito dinheiro e a gente só vai organizar suas contas, mas se você não tiver, a gente vai ter que trabalhar para isso, e é que eu te falei, às vezes a pessoa tem a dívida 1 ano, não vai em 3 meses que ela vai conseguir quitar, às vezes vai levar 1 ano para ela quitar, mas eu vou dar todo o suporte, toda a ferramenta para ela estar quitando nesse 1 ano. Então, a sua mentoria é de 3 a 4 meses. A não ser que a pessoa queira mais tempo, né? Eu tô com um cliente que já faz 6 meses que está comigo. Que ele falou assim, enquanto ele não pagar as contas dele, ele não vai me largar. Então, a gente faz. Mas logo de início, a minha mentoria é de 3 a 4 meses.
Legal. Ô, Cibele, além da que a gente falou da ansiedade e da depressão, que é uma coisa que o financeiro ele pode causar nas pessoas, tem mais algum que você acha que pode impactar a pessoa? Você fala em questão Emocional? assim, muitas vezes tem, não, graças a Deus eu nunca peguei um caso desse, mas muitas vezes as pessoas cometem suicídios, né, porque estão endividadas, elas não conseguem encontrar a solução. E eu falo muito para os meus clientes, né, todo problema tem solução, né, você só precisa encontrar os meios para poder achar essa solução. Então, só que muita gente se vê desesperada. Você, por exemplo, um pai de família, vê o seu filho passando fome, como que ele não vai ficar? Então, tipo assim, abala muito emocionalmente, né? Então, é o que eu falo, às vezes procure, né, terapeutas, procure psicólogos, procure educadores financeiros. Aí, às vezes as pessoas podem perguntar, mas eu já não tenho dinheiro, como eu vou procurar, né? Não vou, como eu vou pagar? Mas, assim, existe vários meios, né? Existe ONGs, existe trabalhos voluntários, existe filantropias. Então, assim, existe a rede social está aqui, a gente está fazendo esse bate-papo, existe N canais para te dar orientação. Então, busque meios, né, de você se orientar, de buscar informação, de buscar resultados para os seus problemas. Eu sempre falo, o Natcast, ele é um podcast para trazer conhecimento para as pessoas. E a gente sempre está tratando aqui, né, de temas importantes, de terapia, de autoconhecimento, de marketing, de empreendedorismo. Hoje estamos falando do financeiro, a primeira vez que a gente fala. Sempre que às vezes fala um pouquinho de terapia, entra nessa parte financeira, mas falar especificamente desse tema hoje, né? Que foi até eu falei para ela. Fico até orgulhosa de ser a primeira. Gente, muito bom. Então, assim, é importante, são coisas importantes. E a gente tem ferramentas, que é o celular, né? Sim. Que é o YouTube, que tem grupos, enfim. Mas é você também buscar. Porque às vezes a pessoa só sabe falar assim, mas eu não tenho dinheiro. Tá, mas existem ferramentas e locais gratuitos. Sim. Só que às vezes a pessoa tá tão acomodada naquela situação que ela não vê os horizontes, né? Não vê para fora. E às vezes é realmente uma pessoa que já tá bem depressiva. Sim. Mesmo. Que não consegue enxergar uma solução, né? Às vezes o familiar precisa ajudar esse paciente, né, esse cliente, essa pessoa, precisa ajudar, dar informação, porque às vezes a pessoa tá tão depressiva que nem você falou, e ela não consegue ver, então alguém da família ajudar, né? Fala assim, vê isso aqui, começa a dar esses artigos, né? Às vezes as pessoas passam tanta besteira pelo Instagram, né? Tipo, a gente perde horas e horas. É engraçado que ontem eu tava vendo umas questões e daí a gente... Você já parou pra olhar quanto tempo você fica no celular? Gente, eu nunca tinha olhado. A gente fica muito tempo. E daí ontem tivemos evento, e depois o evento estava com um amigo meu. E daí ele comentou, porque ele é uma pessoa que não é de ficar muito no celular. E realmente, às vezes a gente fala, pô, responde, né? E daí ele falou assim, eu vou te mostrar quantas horas eu fico no meu celular. E realmente pouquíssimo. Ele falou, tu já parou pra... Claro que hoje eu preciso do meu celular, porque é o meu meio de trabalho, né? Exatamente. Mas eu olhei, gente, 12 horas no dia. Aí eu te pergunto, essas 12 horas você realmente está trabalhando? Não, claro que uma hora ou outra a gente vai ficar lá, olhar olhando as coisas, dando risada, é normal. Normal, que a gente é ser humano também, Exatamente, né? Mas é aí que às vezes você pode passar uma informação importante para alguém que esteja no depressivo, né? Às vezes você passar só uma informação, tem isso daqui para fazer com seu dinheiro, você tá com problema, né? Você tá com saúde mental, uma depressão, faz isso. É você incentivar, né? Não trazer mais depressão para as pessoas. E você, após essa pandemia, qual o cenário que você vê hoje? As pessoas estão endividadas? Infelizmente estão. Porque muita gente ainda não conseguiu se realocar, né? Ainda muita gente ainda tem dívidas, porque no começo da pandemia, quantas pessoas perderam o emprego, quantas pessoas tiveram que viver com o mínimo, deixar dívidas, né? As contas sem pagar, e isso foi acarretando e vai virando uma bola de neve, né? Então, muita gente hoje, se você for olhar os índices, né, mais de 70% da população brasileira está endividada.
Então, tem muito trabalho para a mais de gente, 70%, educadores financeiros. Mais de 70%? Mais de 70% das pessoas estão endividadas. Meu Deus. E você vê assim que tem solução para todos os casos que você já pegou. Sempre tem assim um que... Ai, né? Que às vezes a gente fala, meu, acho que um tava piorzinho. Aí vem outro pior. Você acha que todos, independente de qual valor hoje que você aí de casa esteja devendo, você acha que tem solução? Sim, tem solução. É o que eu falei no começo. Às vezes vai demorar um tempo, Sim. né? Mas todos têm solução. É um trabalho árduo, né? Vou dizer. Porque é que a gente falou assim, é o que eu falei também. 90% é da pessoa. 10% é o meu trabalho, praticamente. Sim. Porque eu vou te ensinar. Sim. Mas você, depois mesmo que você fique comigo 1 ano, por exemplo, mas se sua dívida for muito alta, se o seu buraco for lá embaixo, né, de dívida, em 1 ano talvez você não consiga. É uma forma que eu falo sempre para os meus clientes. Se você tem muita dívida, se o orçamento já está no limite, porque às vezes não tem de onde tirar a pessoa para pagar, é fazer uma renda extra. Aí a pessoa, mas eu não sou boa em nada. Gente, existe muitas coisas que você pode fazer. Por exemplo, um professor. Ele pode dar aula particular. É uma forma de renda extra. Não sabe, dá para dar tipo reforço para alguém. Um professor de inglês. Um professor pode fazer tradução de texto. Então, existem várias formas de você ter uma renda extra. É só procurar aquilo que você já faz no dia a dia. Não precisa ir muito longe, que tem gente que fala assim, eu preciso ir muito longe, né? Preciso fazer doce, preciso fazer isso. Não, faça aquilo que você gosta. Usa a rede social. Você pode, igual você falou do doce, um exemplo. Faça um doce, brigadeiro, bolo, enfim, bolo de pote, existem vários tipos. E faz uma rede social para isso. Exatamente. E começa a trabalhar essa rede social, não só o Instagram, você pode ir o WhatsApp, criar grupos, enviar para as amigas, entendeu? Então, existe, né? Só que às vezes as pessoas não querem também, né? É que todo mundo quer o jeito mais fácil, né? E é o que eu falo muito para os meus clientes. Não existe milagre, existe esforço. Você vai ter que se esforçar muito para pagar, porque você chegou nessa situação, por quê? Porque você foi gastando compulsivamente sem olhar no seu planejamento, sem olhar o seu dinheiro, né? Então, não vai ser do dia para a noite que você vai conseguir organizar tudo. Você vai ter que ter muito esforço e sabedoria para conseguir seguir, né? É o que eu falo. E não pode restringir. E uma das minhas estratégias dentro da minha mentoria é não restringir a pessoa. Porque às vezes tem gente que fala assim, eu vou contratar uma consultora financeira e ela vai falar que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso tomar um cafezinho, não posso... Não, gente, eu não faço isso. Por quê? Porque é igual dieta. Se você falar, vai lá na nutricionista, a nutricionista fala, você vai cortar isso, você faz 2, 3 semanas, depois esquece. Você não vai fazer mais. E o meu intuito como educadora financeira não é fazer você cortar. Eu vou colocar um limite para você. Assim, dentro da sua realidade hoje, por exemplo, você pode gastar R$100 com o que você quiser. E dou sugestões. Por exemplo, se você gosta de viajar, vai às vezes no parque da sua cidade, faz um piquenique, chama os amigos, vai na casa dos amigos, faz uma reunião entre amigos. Então, tipo assim, existe formas de você se divertir sem precisar, às vezes, gastar muito. Então, eu sempre tento procurar meios para a pessoa, ela não se restringir totalmente para não ficar depois, cansei. Não posso fazer mais nada, não posso comprar nada, e depois ela vai lá e desiste da minha mentoria ou desiste de se organizar e fala assim, nunca ninguém me maltratou por causa disso, eu vou seguir em frente. E dentro da sua mentoria, quais as áreas que você mais trabalha? Porque a gente falou aqui de crenças, né? Então, geralmente a gente tem muita crença limitantes que às vezes tem que se trabalhar, igual você falou, às vezes não é só você. Sim. Tem que ir com uma terapeuta. Você, dentro disso, da sua mentoria, o que você trabalha com a pessoa? Só a parte financeira? Você trabalha a questão das crenças de merecimento? Você tem uma parceira nisso, que é uma terapeuta? Como que você trabalha, elabora a sua mentoria? Eu tento focar mais na minha área financeira, né? Como eu atendo o Brasil inteiro, às vezes nem todo mundo quer fazer uma terapia online, né? Então, assim, às vezes o contato, né, da terapia é muito mais legal você estar no presencial. Mas eu tô procurando parcerias, né, de terapeutas, psicólogos. Aqui, gente, terapeuta. Pra gente poder fazer um trabalho juntos, porque isso é importante.
Mas eu sempre tento buscar, né? Eu sempre tento ver o perfil da pessoa, qual é o perfil financeiro dela, né? Porque existe vários tipos de perfil, existe o perfil gastador, o financista, o economista, então o compulsista, né? Então, tipo assim, existe várias formas de você gastar o seu dinheiro. Então, através desse perfil, né, eu falo assim, olha, você precisa buscar algo mais, porque só eu sozinha não vou te ajudar, porque isso daqui é uma crença sua, né? Isso aqui eu vou te ajudar, vou te dar as ferramentas, vou te auxiliar, mas se eu ver que durante o processo ela não consegue ter esse retorno que eu quero, né? Por exemplo, assim, a gente vai começar o planejamento. Eu falo só, você é uma pessoa que gasta demais. Então a gente vai cortar. E aí eu vejo que durante o processo ela não ela gasta mesmo, ela não corta os gastos, eu falo assim, ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ela vai lá e faz tudo ao contrário. Aí eu falo, ó, você precisa fazer o que tem que ser feito. Legal. Ô, Cibele, você falou aí dos perfis. Eu achei interessante. Você consegue falar um pouquinho de cada perfil? Sim, o perfil financista, né, aquela pessoa que só pensa em números, né, que tá sempre a planilha, tá lá com toda a planilha, tudo que gasta vai lá, controla. Tem a pessoa que é compulsiva, né, que gasta horrores, independente, é muito pelas emoções, né? Ele vai lá e gasta. Ah, tô triste, eu gasto, tô alegre, eu gasto, tô chorando, eu gasto. Eu já fui muito assim, sabia? Sério? Há um tempo atrás, há uns 5 anos, quando eu comecei com a Nath Flores, a minha empresa de flores, como eu viajava muito, e daí eu ficava muito sozinha. E daí o que eu fazia? Eu ia lá gastar. Vou me mimar, né? Como se diz, né? Eu mereço, né? Tem a questão do merecimento. Daí a gente fala assim, ai, eu mereço. Ou tipo, ai, eu não sei se amanhã eu vou estar viva. Eu vou lá. Gente, eu já fui muito assim, mas olha. Eu já tive um momento que eu já fui muito compulsiva também, mas não me desestabilizei financeiramente. Porque a gente também tipo, a gente, igual eu falo, às vezes tem amigos que falam assim pra mim, nossa, Nath, mas você é terapeuta, você também tem problema. Eu falei, claro, gente. Todo mundo tem problema, gente. Eu sou uma pessoa, sou normal. Tem coisas, igual a gente como terapeuta, a gente tem que passar por terapia, porque tem coisas que a gente também precisa se trabalhar. Sim, e às vezes até de você pegar as coisas de paciente, por mais que você não tenta absorver, você pega de seus clientes algumas coisas e fala assim, meu, será que eu também faço isso? Será que eu também, né, penso dessa maneira? Então a gente também precisa. E a terapia é excelente, né? Um autoconhecimento é muito bom. Sim. E daí tem essa que daí é a questão que eu falei, né? Ah, tô triste, eu vou lá e compro. Exatamente. E existe mais alguns? A gente falou tem o financista, o compulsista, tem o... Gente, esqueci agora. Financista, o compulsivo. Tem o economista, que é aquele que guarda tudo, né? Ah, eu não vou gastar com nada. Guarda, 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 guarda. E não deixa de fazer as coisas. E deixa de fazer as coisas. Isso é ruim também, né? A pessoa ser econômica demais, ela às vezes priva ela e a família dela também, né? Das coisas. Então, às vezes a pessoa é casada. Fala assim, ah, vamos fazer tal coisa. Ai, não pode, que a gente precisa guardar. Ai, não pode, porque... Então, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Então, você pode gastar, mas também você precisa guardar, você precisa investir, saber investir também. Isso. Olha, muito importante. Eu não sabia desses perfis. Sim. Achei o meu perfil, viu? Ah, depois eu vou fazer o teste com você, então. Ai, gente. A gente também tem. Ô, Cibele, tem uma frase que o pessoal sempre usa, que é sobre o dinheiro. Ah, dinheiro traz felicidade. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Olha, o dinheiro não é que ele traz felicidade, mas ele compra muita coisa, né? Porque hoje a nossa vida é gerada no dinheiro, né? Tudo que você precisa fazer envolve dinheiro. Então, a falta do dinheiro causa os problemas mentais, né? Tipo, a pessoa não tem dinheiro, ela vai entrar em depressão, ela vai entrar em crises de ansiedade. Então, o dinheiro, ele ajuda você a ter as suas coisas, ele ajuda você a conquistar aquilo que você quer, mas você também não pode ser escravo do dinheiro. Aí, se você for escravo do dinheiro, aí sim, isso daí é um problema. Então, assim, em termos
Traz felicidade, mas... É o que eu tava falando com a Cibele antes da gente gravar. O dinheiro, ele, para algumas pessoas, ele pode trazer a felicidade, sim. Porque imagine você que tem uma família e você não tem o que comer. Exatamente. Aí o seu filhinho lá pequenininho, ai pai ou mãe, eu tô com fome. Aí você tá num estado, né, triste. Como que eu vou dar o que comer pros meus filhos? E daí, se você tem dinheiro, você consegue automaticamente comprar comida, que daí vai trazer a felicidade pro seu filho e pra você. Exatamente. Né? Porque daí você vai falar, tipo, respirar, falar, poxa, eu consegui. Então, em alguns casos, traz felicidade, sim. Eu acho que o dinheiro hoje, ele tem que saber lidar. Você tem que saber lidar com o dinheiro. Exatamente. Porque o dinheiro também é uma energia, né? Ao mesmo tempo que você pode ter muito dinheiro, no outro dia você não pode ter nada. E às vezes você pode ter muito dinheiro e não ser feliz. Porque quantas Exatamente. pessoas têm muito dinheiro, são solitárias, são infelizes. Então, tipo, é um tema muito, né, um assunto muito abrangente, né? Porque para uns o dinheiro vai trazer felicidade, para outros não. É o que você falou no começo também, que o dinheiro para algumas pessoas é sujo. Então, o dinheiro, né, o conceito felicidade do dinheiro é muito complexo, vai de cada pessoa. Mas eu acho, na minha percepção, que o dinheiro traz felicidade, sim. Sim, com certeza. Traz. Eu falo assim, me dá R$2 pra mim ali na tia da coxinha, que nem existe mais, né? Mas, ó, eu sou do interior. Então, lá na minha cidade, quando eu era criança, às vezes, quando minha avó, meu avô, até meu pai, dava lá moedinha. As crianças que hoje, né, a gente mora em São Paulo, cidade grande, nem existe muito isso. Exato. Mas lá no interior, dá uma moedinha para uma criança, Eles ficam uns super R$2. felizes. Ficam felizes, vão lá na tiazinha do doce, na cantina. Lá, me dá uma coxinha ou um docinho. Que antes, né, era 50 centavos, 25 centavos uma Hoje? paçoca. Hoje é R$1, gente. Eu falo assim, É um absurdo. é um absurdo. Então, em alguns momentos, traz felicidade. Sim. Como pode trazer a questão também de ansiedade e depressão, de não ter, né? Exatamente. Porque o dinheiro pode te ajudar numa saúde, né? Pode, a pessoa que está com depressão, essas coisas, ela vai usar o dinheiro para ajudar ela, né? Se ela tiver, para se curar, para ter uma cura mais rápido, né? Porque às vezes a pessoa está em depressão e ela não quer procurar ajuda. E isso tem muito também, porque tem aquele preconceito, né? Tipo assim, eu não vou procurar um psicólogo, um terapeuta, porque eu não sou louco. Gente, não é questão de loucura, né? Você procurar um terapeuta, um psicólogo, é você auto se conhecer, porque às vezes não é você que tá fazendo a maldade, mas sim o outro fez uma maldade com você. E às vezes coisas que, eu falo, coisas que aconteceram no seu passado, Exatamente. que às vezes você quer esquecer, mas você fica lá no seu subconsciente. Uhum. Só que daí você não quer olhar para aquilo. Só que quando você não olha, coisas começam a se repetir. Não tem aquela situação que às vezes a pessoa fala. Clientes mesmo, quando vem na terapia, falam assim pra mim, Nath, às vezes eu fico passando coisas que parece que é uma repetição. Mas por quê? Porque você não cortou o laço, né? Porque você não olhou e não curou aquilo. Exatamente. E daí volta sempre pra repetição. Então você tá falando que toda vez se eu fico endividada, quito minha dívida e às vezes não volto a ter dinheiro e perdo. Às vezes Sim, porque às vezes é um padrão que Exatamente. E daí tem muito aquela questão que a gente fala na terapia, né? Na parte sistêmica, tá? Terapia sistêmica. Criança, ela ganha dinheiro. Né? A criança ganha o dinheiro. Sim. O adulto não, ele faz o dinheiro. Exatamente. Né? Então, se você não tem ali na sua criança, eu no adulto, hoje, se eu não tivesse uma criança, se eu tivesse a criança em mim, eu não ia fazer o dinheiro, ia ganhar. Então, o adulto, ele faz o dinheiro, né? Então, tem tudo isso. Por isso que eu achei muito legal você falar que você faz essa questão de parcerias com terapeutas, porque tem coisas que não é só do financeiro, é do emocional. Eu sempre falo, tem que ir lá na raiz. Por mais que às vezes dói ir lá na raiz, saber e tal. É um trabalho conjunto, eu falo. E ninguém trabalha sozinho, né? Sim. É o que eu falo. Às vezes, também posso ser educadora financeira e chamar um outro educador financeiro para me ajudar no atendimento. Acho que a gente é um conjunto, né? Para ajudar um ao outro.
Sim, eu falo, você tem que estar ali equilibrado. A sua Exatamente. saúde espiritual, a sua saúde mental e essa saúde do corpo. Você tá Exatamente. em equilíbrio, só Tudo flui, sucesso. né? Mas quando você. Eu sempre forço aqui essa questão da saúde mental, porque é uma coisa que vem acontecendo muito, né? A sociedade está doente, né, como um todo, não só em questão financeira, mas a questão de saúde mental, a sociedade ela está E daí doente. abala tudo. Abala o seu emocional, o seu financeiro, O seu o relacionamento, seu relacionamento, o seu trabalho, tudo. Então é importante essa questão da saúde é legal você ter mental. falado do trabalho, porque muitas vezes as empresas vê o funcionário com um rendimento baixo e no lugar de ajudar o funcionário, né? Tipo assim, falar para ele se ele tá precisando de ajuda, alguma coisa, porque isso é uma humanidade, né? Tipo, você ajudar o próximo, porque muitas vezes a pessoa tá com problema, ela não dorme, é a primeira causa que a pessoa quando tá com problema, ela não dorme, ela não come direito, então o rendimento dela no serviço vai cair. Aí vai vir as cobranças, porque aí o chefe vai falar assim, eu preciso disso, e você não começa a entregar, e a pessoa começa a ficar nervosa, aí ela vai começar a descontar em casa, então, é uma cadeia. Então, assim, os empreendedores também precisam ficar atentos aos seus empregados também quanto a isso. É legal você falar, porque às vezes, assim, não é só a ansiedade e a depressão. Sim. Começa a sair no corpo. Exatamente. Tem pessoas que às vezes tá depressão só quer ficar dormindo. Às vezes uma ansiedade é uma falta de ar. Às vezes é tão forte que a pessoa tem vômitos de tão forte. Não consegue comer, mas aí força. Então, começa a sair no corpo, né? Então, é tem muito gente que importante. cai o cabelo por causa de questões emocionais, tem gente que emagrece, existem vários fatores, né? Então, é importante as pessoas estar atenta às pessoas que você convive, né? Porque às vezes uma palavra, você não precisa especular a vida da outra pessoa, mas você precisa apenas às vezes, dar uma palavra. Se você precisar de ajuda, estou aqui. Se você precisar de ajuda, tem fulano que pode te ajudar. Se você está com problema, você não precisa especular a vida da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa não quer se abrir. Mas às vezes eu falo assim, Nath, eu tenho um terapeuta aqui, que pode te ajudar. Tô vendo que você tá meio abatida, alguma coisa, tô aqui, você pode conversar. Então, é uma ajuda, né? A pessoa se sente acolhida, né? E às vezes a pessoa só quer saber do seu problema. E às vezes não é isso que você quer. Eu falo sempre ter empatia. Ter empatia não é você se colocar no lugar do outro, mas você ajudar. Ajudar como? Não é a sua dor, é a dor do outro. Cada um tem a sua dor. Então, a empatia é você olhar e falar assim, você precisa de alguma ajuda? Às vezes a pessoa só quer chorar. Exatamente. Deixa ela chorar. Às vezes a pessoa só quer falar. Ou às vezes a pessoa só quer um abraço. Exatamente. Então, empatia, no meu ponto de vista, é isso. Não é você se colocar lá na dor do outro. Vou pegar a dor do outro pra mim. Não. Cada um tem a sua dor, você com a sua, ele com a dele. Mas você fazer isso. Ouvir, conversar. Às vezes a pessoa não consegue falar por conta de julgamento. Mas se eu falar, será que essa pessoa ela vai conseguir me escutar? Porque às vezes tentou desabafar com outras pessoas e não conseguiu por conta que a pessoa falou, isso é frescura. As pessoas julgam, né? Infelizmente. Você tem que ser forte, você tem que parar de chorar, mas ninguém tá sentindo a dor que ela tá sentindo, né? Então tem empatia. Realmente a empatia é a melhor coisa. Ô Cibele, como a gente tá falando sobre essa questão, né, de doenças, de família e tal, você acha que isso afeta no financeiro de uma família, uma doença? E como, Nath? E como? Porque se a pessoa tá com o orçamento no limite e alguém da família fica doente, dependendo da doença, claro, né? Tipo, se for uma gripe não vai afetar tanto, mas se for uma doença um pouco mais grave que a pessoa precise parar de trabalhar, vai afetar no financeiro da pessoa sim, porque imagine se ele é o provedor da família, ele adoece, aí como quem vai pagar as contas? E daí começam as brigas, né? Exatamente. Um empreendedor, muitas vezes eu falo, o empreendedor precisa ter uma reserva, ele precisa ter seguro de vida, ele precisa ter algumas coisas, porque no momento que ele adoece, não tem ninguém para pagar as coisas para ele. Então, se ele tiver uma reserva, se ele tiver um seguro, isso vai dar uma estabilidade para ele durante um tempo. Eu falo que quem é empreendedor tem que ter pelo menos um ano Isso tá servindo pra mim, viu? Porque, eu fiquei muito doente em fevereiro.
Peguei Covid pela terceira vez. Nossa. Fiquei, depois do meu aniversário, já em fevereiro, fiquei muito doente. Muito. Eu fiquei assim, acho que uns 15 dias, 7 dias só de cama. Nossa. Não conseguia levantar. Eu imaginava que era, né? E depois só tive a confirmação. Porque eu fiz um exame, que é biorressonância, que ele faz um check-up legal de você. E daí eu fiquei muito doente, e sou eu por eu. Se eu não trabalho, eu não tenho. Exatamente, quem paga suas contas. E daí eu fiquei quase 2 meses, a sorte que eu tinha, né, uma reserva. E que deu, assim, pra viver, tive algumas ajudas. Mas sou eu pro eu. Daí falar assim, mas você não tem família? Tenho, mas eu já sou adulta, né? Exatamente. Então, assim, claro que o meu pai, quando ele pode, ele me ajuda, mas ele também tem as coisas dele. Então, isso é muito importante. Sim. Nessa questão de saúde. E afeta, né? Afeta. Muito. Afeta, tipo assim, se tá todo mundo na mesma casa, afeta todo mundo. Porque se a pessoa tá doente e ela não consegue trazer o dinheiro, ou mesmo que ela não seja provedor, né? Tem outras pessoas que conseguem. Mas dependendo da doença que vai gastando muito dinheiro, as pessoas veem que ela não consegue ter o dinheiro para sustentar a família, para sustentar as contas da casa, né? Então começa a ficar apertado o orçamento e aquela doença não tem fim, né? Vamos dizer assim, né? Então é complicado. Um caso que você falou, igual meu pai mora lá no interior, ele mora aqui. Ele também ficou doente, então, tipo, eu como filho, falo, poxa, como eu posso ajudar meu pai? Exatamente. Então, daí afeto, porque eu falo, qual a estratégia que eu vou utilizar, né, pra ajudar meu pai, pra ajudar minha família. E às vezes, igual eu falo, o dinheiro ele pode tanto te fazer crescer, como às vezes destruir até uma própria família. Exatamente. Eu já ouvi casos de amigos mesmo, de pessoas conhecidas que falam assim, meu casamento acabou porque eu fali minha empresa. E tem, viu? E tem. Já chegou algum caso assim pra você? Eu não peguei ainda casamento, tipo, eu não atendo casais, né? Mas eu tenho amigos que atendem casais e falam que muitos problemas financeiros acabam destruindo o casamento. E até a a forma de pensar, né? Se as pessoas são muito incompatíveis, o casal acaba tendo. Porque se um é econômico demais e o outro gasta demais, e se eles não encontrarem um equilíbrio, aí começam a vir as discussões dentro de casa, dentro do relacionamento, aí acaba tendo... E como lidar se acaso tiver uma situação assim, de um que não bate com o outro? Isso você faz analisando o perfil da pessoa. E como que lida com isso? Os dois vão ter que ceder, né? Vão ter que aprender a ceder, né? Então, tipo assim, é encontrar o equilíbrio. O que você gosta de fazer? Por exemplo, eu gosto de viajar, gosto de gastar com viagem. O outro, eu gosto de guardar demais. Por que você não viaja um pouco? Viaja uma vez por ano. Então, tipo, tentar mostrar para essa pessoa que é econômica demais, que ela precisa estar aberta para o novo, aberta para novas experiências. E esse que gasta demais, mostrar para ele também que ele precisa guardar, né, para ter uma reserva lá na frente, porque pode acontecer algum imprevisto. A pandemia aconteceu de uma forma que ninguém esperava. Então, tipo assim, mostrar para ambos que existem os dois lados. Tem que guardar, mas também você tem que viver, porque... O dinheiro é para isso, né? O dinheiro é para você viver, para você fazer aquilo que você gosta. Mas desde que você tenha o pé no chão, que você tenha a sua reserva, que se qualquer coisa que acontecer, você tenha o seu dinheiro. Porque a gente não pode pensar que, tipo, amanhã se acontecer alguma coisa, eu vejo o que eu faço. Não é bem assim, porque amanhã pode chegar. A gente sempre fala, se amanhã você é minha mãe, mas sempre chega, né? O amanhã chega e aí a idade chega, né? Enquanto a gente é novo, ok. Né? Você tem força para fazer muita coisa, você vai atrás, isso e aquilo. Só que quando você chega a uma certa idade, como você vai conseguir? Às vezes vai depender de filho, vai depender de família. Ou às vezes até de pai, mãe, né? Então. Às vezes acontece. Já acontece, eu falo porque eu já precisei, né? Mesmo sendo maior, já precisei voltar para casa do meu pai, já precisei me reestruturar. Não vou falar, sou milionária ainda, não. A gente tá em busca. Por isso que eu falo, hoje eu trabalho muito a questão do merecimento. Sim. Porque eu tive muitas crenças na minha infância, na minha adolescência, e às vezes até no nosso adulto a gente escuta. Então eu trabalho muito essa questão de merecimento, porque às vezes o dinheiro tá ali do seu ladinho. Exatamente. Só que às vezes você não consegue ganhar porque alguma coisa está te bloqueando. É uma crença. Exatamente. É o não merecimento, principalmente. Então a gente merece
fazer dinheiro. E como ter merece, o dinheiro. Né? Todo mundo merece ter uma vida estável, uma vida... Eu sempre falo, a gente brinca que, o milionário. Sim, porque, igual você falou, quando você tem, você pode ajudar mais pessoas. E milionário é relativo, né? O que pode ser milionário para mim é diferente para ela, Sim, para vocês. Não é, a gente fala milionário, às vezes não é só em questão financeiramente. É que cada um vai ter um estilo de vida, cada um vai buscar... Tipo assim, a Nath pode gostar de comprar coisa cara, e que nem eu mesmo gosto de viajar. Então, pra mim, rico é eu poder viajar pra tudo que é lugar, gente. Se eu tiver dinheiro pra viajar pra tudo que é lugar, eu tô feliz. Então, assim, tudo então é muito relativo à questão de riqueza, né? Sim. Pra cada pessoa vai ter um valor. Ô, Cibele, você quer deixar aí alguma dica pro pessoal de casa? Gente, acho que o principal, né, desse podcast que a gente quis trazer aqui para vocês é que, assim, para você ter uma saúde financeira legal e uma saúde mental legal, é você saber se organizar, é você saber fazer um planejamento financeiro, guardar dinheiro, saber investir, porque com isso, não que vai acabar com seus problemas, porque existe N problemas, mas isso vai tirar um pouco do seu estresse, vai tirar um pouco das suas crises de ansiedade, se for voltada à questão do dinheiro, né? Às vezes a pessoa tem crise de ansiedade por outros motivos, mas voltado ao dinheiro, se você conseguir ter esse planejamento financeiro, vai te aliviar bastante, vai te ajudar bastante a ter uma vida mais equilibrada. E é o que eu falei, né, lá no começo. Minha mentoria não é você cortar tudo, pelo contrário, é você viver. Mas existe várias formas de viver. Existe várias formas, que nem eu falo, às vezes as pessoas perguntam pra mim, você vive viajando? Sim, eu amo viajar, mas existe várias formas de viajar. Então, tem gente que viaja para luxar, tem gente que viaja mais básico. Então, tudo, vê aquilo que você gosta. Você pode fazer de N formas. Você pode gastar de N formas. Você pode ir no restaurante e gastar R$5, como gastar R$1.000. Então, existem várias formas de você aproveitar a vida. E a educação financeira é isso, é você aproveitar a vida da melhor forma possível. Legal. Olha, muito bom, hein? Quero agradecer aqui os patrocinadores, a Elida, que é da Clínica Estética Elida Santana, a Lu, que é da Arte Recriada, quero agradecer o Aloísio, que é aqui da TV, os meninos da TV, tá? Cibele, quero te agradecer por você estar aqui, por ter vindo, né? Ela veio lá de Santo André. A gente fala assim, nossa, mas é tão longe. É um pouquinho, né? Uma hora e pouquinho. Mas por você estar aqui, trazendo, né, o seu conhecimento pro pessoal de casa. E, gente, ela é maravilhosa. Ela falou assim, ainda eu tô nervosa, mas falou super, super bem aqui. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui, trazendo um pouco mais sobre informações, né? Que é o que a gente quer trazer aqui. Informações, conhecimento para todos vocês. Quero deixar uma frase aqui, né? Veja a educação financeira como algo necessário, não como algo opcional. Nossa, que é aquilo que a gente falou, né? Que é necessária a educação financeira. Exatamente. Gratidão, Cibele, por estar aqui. Ai,